Oi, Aninha! Olá, tudo bem? Eu tô bem, meu amor, e você? Tô ótima. Só Tô tô um adorando esse pouquinho. óculos, hein? Tá bem figurinístico esse óculos. É temático pra live de hoje. É para isso, é para a live de hoje. Entendi. Tem assim uma coisa meio temática. Tem. Senão não dá, né? Figurino tinha que ter uma coisa diferente. Então, olha lá, até a Tauana já tá comentando. Aninha, meio óculos. É. Oi, Rita, que saudades! A Rita é uma das primeiras sempre que entra. A Rita é Deixa eu, maravilhosa. A peraí. gente briga tanto, mas a gente se ama tanto. Pois é, a produção é um. Como é que se diz? É entre tapas e beijos, né, produção? Eu brigo que a produção é um mal necessário, né? É entre tapas e beijos. Sempre. Tem dia que a gente tá se amando, tem dia que a gente quer se matar, mas a gente convive bem, tirando a Convive. média. Na média, a gente convive bem. Ai, que Olha, ótimo. é, vamos dar mais uns 2 minutinhos e até para a gente começar. Mas antes disso, já tem o pessoal aí. Eu queria prestar uma homenagem, já que essas lives é de parceiros da cenografia, de uma parceiraça que eu tive muito prazer de trabalhar, que foi a Jussara, que domingo ela passou por um plano melhor, né? Ela foi uma vítima da Covid. E a gente ficou muito triste, mas eu queria prestar essa homenagem a ela, que ela era muito parceira, ela é da produção de arte, e a gente trabalhou em muitas novelas juntas, a gente fez o filme juntas, e era uma pessoa sensacional, super profissional, amiga. Então, como nós estamos falando de parceiros da cenografia, eu acho que é uma homenagem que eu gostaria de prestar, falar dela aqui hoje, porque era uma pessoa muito boa, muito profissional. E a Tivemos gente o, ficou De... muito sentido com isso. Tivemos o Dene também aqui em São Paulo, né? Anteontem, que também um grande É, artista, né, visual, que englobava tudo, figurino, era uma performatividade incrível. Foi meu professor, inclusive, quando eu estudava figurino e cenografia. Maravilhoso. Então, acho que tivemos grandes perdas esse ano, né? a gente está perdendo para o bichinho. O bichinho está ganhando da gente. Mas, peraí, deixa eu só botar aqui, senão Não, vai cair mas de ele não vai novo. conseguir ganhar da gente. A gente vai. Não, ganhar não vai conseguir. Ele Olha, de vez em quando dá uma pernada assim. tá um cai-cai isso aí. É, a gente dá uma tropeçada, mas vencer não vai, a gente vai Mas vencer. faz parte. Ah, então, ó, eu posso já aproveitar também que hoje é dia 1º de setembro, enquanto a gente espera para começar nosso papo. Hoje é dia da bailarina, então eu queria mandar um beijo para todas as minhas amigas bailarinas, né? Todo mundo que me conhece Ai, sabe que eu tenho um, um caminho muito junto com o balé, né? Então, um beijo para Carol, para Milena, todas as minhas amigas maravilhosas da dança, que fazem desse mundo um lugar mais bonito, né? Com um pouco mais de beleza e de graça. eu sou uma bailarina frustrada, que eu não tive. Eu estudei muito Olha, pouquinho de balé, mas aí depois não consegui. eu sou um pseudo bailarino frustrado, porque eu fui bailarino, mas daí depois eu parei, larguei tudo, larguei a carreira. Então fiquei, tipo, fiquei meio frustrado. Mas conseguiu chegar, mas já Não, exerceu um pouco, cheguei né? lá no lugar. Você chegou lá. Eu só dancei na final de ano, Sei, dança na festival, né? academia. Apresentação, maravilhoso. Só essa que eu consegui chegar. Bom, já são 18h05. Eu sei, vou. Para quem não me conhece ainda, porque tem sempre gente nova entrando. E Sempre. aí, eu sou cenógrafa, tenho 30 anos de profissão, já fiz a maioria dos meus trabalhos são em TV, mas já fiz cinema, já fiz teatro. E hoje eu estou aqui com o João, que eu conheci nesse último trabalho que eu fiz, esse que a gente se deu super bem. A gente foi super Maravilhoso. parceiro, porque a gente estava no mesmo. Eu com os cenários e ele com o figurino. E a gente tinha que se ajudar.
E a gente tinha que chorar um no ombro do outro quando tava o desespero. A gente tinha que sair para jantar, né? Para falar assim, meu Deus, onde é que a gente tá? O que que a gente tá fazendo? Vamos tomar um jantar, tomar um vinho. Teve uma época que só tinha chá, porque a gente estava no Ramadã. Mil coisas que a gente passou juntos em um trabalho, né? E isso vai ficar E para a um vida com trabalho, toda certeza. um calor, a gente não conseguia comer de tão quente que estava. Mas a gente venceu, a gente Superamos. Terminamos com fomos louvor, inclusive. com louvor, fomos vitoriosos. Agora, João, fala um pouquinho de você. Bom, apresentar, né? Vamos lá. Sempre a parte mais difícil. Bom, eu sou João Paulo, né? Para quem não me conhece, tem vários amigos meus aí surgindo. São novos nas suas lives, mas agora, gente, assistam todas as lives, que é uma melhor que a outra. Bom, a minha formação artística, ela começa na dança, né? Eu comecei como bailarino, estudei balé anos da minha vida, dancei em companhias, fiz toda a parte de carreira de bailarino, até o momento que estava começando a ficar um pouco pesado pro meu físico, estava me machucando muito, e resolvi pensar num plano B para minha vida e fui estudar figurino. Isso faz alguns anos já. E aí eu fui estudar com o Serrone, com o Telumi Ellen, essa galera maravilhosa aqui de São Paulo. E aí o meu primeiro trabalho com o figurino, eu fui ser assistente de figurino, fui ser estagiário, logo já fui contratada para ser assistente no Teatro Municipal em São Paulo, aqui em São Paulo, né, na temporada lírica de óperas. Então fiquei algumas boas óperas lá trabalhando. E depois dessa experiência incrível, que foi assim, era um momento muito interessante do cenário da ópera aqui no Brasil, porque era um momento onde o Teatro Municipal produzia muito, vinha uma galera de fora produzir, então quase todos os figurinistas que vinham para cá produzir as óperas eram italianos, que quem já trabalhou com eles sabem que é uma relação de trabalho totalmente diferente, né? Isso faz parte da alma deles, né? Então é começar a construir de uma maneira muito incrível, assim. E Foi uma escola, né? foi uma escola. Eu trabalhei com alguns figurinistas, porque assim, todas as óperas dos figurinistas eram italianos, então acabava um, vinha outro, acabava um, vinha outro. Então isso foi muito importante assim para o começo da minha carreira, né? Para eu entender esse lugar que eu queria chegar, que é o lugar de botar a mão na massa, de fazer, de sair correndo junto. Eu não sou muito só de ficar no desenho, eu gosto de botar a mão na massa, sentar na máquina, costurar. Eu sou meio multifuncional no figurino. E aí, quando eu saí do Municipal, eu fui fazer uns trabalhos para os musicais da Broadway, que estavam vindo para o Brasil na época, também na área de figurino. E logo depois que eu terminei um musical, eu fui convidado para participar de uma novela, que foi Escrava Mãe, que está sendo, inclusive, reapresentada agora, né? E foi minha primeira novela, foi meu primeiro trabalho. Eu entrei para ficar um mês produzindo uns adereços para uma tribo indígena, para uma tribo africana que tinha no primeiro episódio da novela, e eu fui o último a sair da novela, eu e o figurinista-chefe. E aí, depois disso, ele me levou para a vida dele, que é o Severo Luzardo, que eu amo de paixão. E Eu trabalhei com o Severo no filme. Sim, você fez Na o Tempo e o Vento com ele, na né? Tempo e o Vento. Sensacional, sensacional. E aí eu fiquei anos com o Severo, né? Fazendo novelas como figurinista assistente dele, trabalhando na parte de criação, até o momento que eu comecei a assinar as minhas, né? E aí hoje em dia eu tenho o meu ateliê, que é onde eu produzo. Eu trabalho basicamente com figurino de época. Eu fiz pouquíssimos trabalhos atuais, assim. Eu fiz uma coisa para Netflix há um pouco tempo atrás, mas a grande maioria das coisas que eu faço são de época. Então eu tenho um ateliê onde eu produzo figurinos de época para ópera, balé, teatro, TV, publicidade, o que sempre surge alguma coisa. Clipe de música, sempre tem alguma coisa. Basicamente é isso. Eu vejo seus desenhos de tchutchu maravilhosos. Ah, muito obrigado. Ah, você pediu se eu podia mostrar, eu trouxe, olha. Ah, então. É que a luz é péssima, né? A luz não vai dar para ver muita coisa. Mas tem alguns desenhos, não dá para enxergar muitas cores, mas tem várias coisas. Esses são aqui. basicamente de balé, né?
São basicamente de balé, que agora são as coisas que eu estou produzindo bastante agora aqui no ateliê. Porque de Vai. novela a gente quase nunca desenha, né? Nunca dá tempo de fazer croquis É. artístico, assim. É Bom, sempre mais... eu tenho que desenhar, senão não constrói, Não, mas a é gente uma acaba... correria. Pois é, a gente acaba sempre ficando muito mais na prancha, né? É. E aí a gente vai pro desenho técnico e vai, assim, corre daqui, corre dali. Mas nunca dá tempo, assim. A gente nunca tem pré-produções tão grandiosas. Armê, Dá tempo de... beijo. Tia Armê, linda, maravilhosa, que eu amo. Então nunca dá tempo de produzir tanto, assim, né? Uhum. O trabalho para TV, especificadamente, que é onde a gente costuma mais trabalhar, ele tem uma agilidade, que essa questão, por exemplo, da ópera, do balé, é muito difícil a gente conseguir chegar nesse espaço de criação, né? De desenhar artisticamente tudo. Eu já trabalhei com figurinistas de ópera, por exemplo, que traziam todos os croquis, assim, 40 croquis, desenhados como que chama, gente? Aquarela? Todos desenhados à mão, aquareláveis, verdadeiras obras de arte, que eles podiam ir para quadros, assim, mas é um processo de um ano trabalhando, né, criando e tal. E na TV tudo é um pouco mais rápido, a gente não tem esse tempo. A gente cria muito, mas a gente esboça É, a pouco, gente é né? uma máquina de criação, eu acho. É, não, e assim, A novela dá essa rapidez pra gente. sim, E que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso que a gente aprende. Eu falo assim, gente, depois de alguns trabalhos que eu faço, eu digo assim, olha, eu faço qualquer coisa depois desse, porque se eu é, superei esse, a gente, além da rapidez que a gente tem de pensar, a gente tem uma rapidez de mutação das coisas que é impressionante, transforma. porque assim, vai entrar ou entrar por exemplo, você entrar um personagem novo que não sei o que vem lá do sei da onde, a gente aquele lá já acabou, então vamos pegar a roupa dele, vamos Joga transformar numa como eu faço com o tinta. cenário. Ah, isso não vai, Exatamente. vamos fazer uma mutação. O pensamento é a 1000 por hora. Não, é impressionante. Assim, e como isso assim, muda muito a nossa visão de trabalho também. Porque hoje em dia, mesmo quando eu estou fazendo trabalhos que eu tenho mais tempo, mesmo para balé, que é uma coisa que eu faço bastante, que eu acabo tendo mais tempo, eu sempre estou numa agilidade, às vezes que eu falo, calma, João, não é assim, você não está fazendo uma novela. Pode ir com Não é calma para dessa amanhã, vez. é para daqui a um mês. Né? Não, é impressionante. E eu acho legal que uma das coisas que eu acho interessante, assim, da TV, que uma coisa que em Jezabel a gente passou muito, é essa coisa de saber mudar, né? Eu me lembro de quantas vezes a gente se encontrava naquele corredor e você assim, eu preciso mudar um cenário para outro cenário em meia hora e não sei o que. Você... E eu assim, Aninha, amanhã chega um personagem que vai começar a gravar amanhã, que eu não sei nem quem é o ator, eu preciso fazer uma roupa para uma pessoa que vai chegar amanhã e eu não sei quem é. E a gente dá um jeito e corta daqui, ó. A gente bota uma prega aqui que se precisar eu solto e vai caber. Se ele for grande, se ele for pequeno, a gente ajuda. É sempre assim. É, Mas é tem que ser. interessante. E porque eu não tenho tanto essa comunicação, porque a minha comunicação maior é com direção, produção, e eu quase não tenho relação com os atores, né? Sim. Porque raramente eu tenho que fazer alguma coisa, só quando assim faço direção de arte, aí tem que falar com o ator, alguma coisa. Mas na cenografia a gente praticamente não tem relação com eles. O figurino com o ator é muito próximo, né? Muito. E como é que é essa relação assim? Porque eu sei que nem todos são bacanas. É um casamento. Tem dias que tá tudo bem, tem dias que você não quer olhar na cara, tem dias que você quer matar alguém. Mas, em geral, eu tenho essa facilidade. Assim, eu sempre costumo transformar o meu ambiente de trabalho numa festa, como você bem percebeu. Eu gosto de brincar, eu sou da palhaçada, então eu gosto assim, que seja um clima tranquilo. Então, mas tem muitos problemas. Tem aquele dia que a pessoa tá menstruada, então ela tá inchada, ela acha que a roupa tá engordando, e você tá assim olhando pra ela, filha, não tá engordando. E ela, tô me sentindo uma imensa. E você fala, não, para com isso, vai lá gravar, não dá trabalho, vai gravar. E tem pessoas que são maravilhosas, que falam, sei lá, bota aí o que você quiser e que eu tô pronto. Para mim é um pouco mais tranquilo no sentido que eu, como eu trabalho com época, as exigências costumam ser um pouquinho diferentes, assim, né? Não é como um figurino atual, por exemplo, que tem muito mais
o ator participa um pouco desse processo, né? Ele tem essa opção de assim, eu não queria usar essa blusa preta, eu queria botar aquela blusa Aham. branca. O figurino de época, normalmente você tem códigos que são muito explícitos para cada casta de personagem. Quem é sacerdote, quem é Uhum. padre, quem é... Não tem como mudar, é aquilo e é isso, né? Não tem como alterar isso. Então é A um Rita pouco tá mais dizendo que fácil. já quis matar vários atores. Muitos. A Coca aqui falando, João é ótimo com os atores. Mentira, Coca, tem uns que eu quase mato às vezes. Coca! Que saudade, tudo bom? Às Coca vezes, fez às vezes Vento, eu Tempo e brigo. Vento também. A Coca é minha mãezinha. Falou que você era meu pai, Coca é mãezinha. Nossa, a gente morou no Sul, lá em Bagé, 4 meses. Meu Deus. Foi Mas é um, isso, né? foi um Big Brother, porque estava todo mundo no mesmo hotel, a gente gravava na mesma cidade, montava a mesma cidade, era tudo ali, foi quase um Big Brother, assim. Sim. O primeiro trabalho que eu fiz com a Coca, por exemplo, a gente estava gravando Escrava Mãe em Paulínia. E diferentemente dessa última vez que nós ficamos todos num hotel, cada um com seu Aham. quarto, a gente ficou fazendo. A gente morava numa casa, equipe de figurino inteira, todo mundo. Figurinista, costureiro, assistente, camareiro, todo mundo morava numa. Era uma mansão gigantesca, assim, que morávamos todos juntos. E era divertidíssimo, que era um Big Brother. Imagina, sei lá, 20 pessoas morando numa casa. Você sair da sua casa para morar 7 meses numa casa com pessoas que você nunca viu na sua vida. Foi assim, divertidíssimo. E saiu uma família maravilhosa, né? Geralmente, quando a gente tá fora, né, a gente acaba se unindo, né, porque Muito. não tem com quem chorar, né? O ombro que você tem é aquele que tá ali. Exatamente. Não Tem dia que você tem. fala assim, queria tanto a minha cama hoje, queria tomar banho no meu É, chuveiro. não tem mãe, não tem marido, não tem namorado, não tem Não ninguém tem para nada. chorar. Tem que chorar com o que tá Exatamente. E aí, aquele ali, não então, tem jeito. e aí essas relações são muito importantes, né? Elas fazem, assim, parte da nossa vida e levam para a vida, o que é mais fascinante, assim, que a gente sempre leva essas relações para a vida, né? É Tem dois, três verdade. que a gente nunca mais quer ver, mas a grande maioria vira família. Outra coisa assim que vocês, a relação que você deve ter com as costureiras deve ser a mesma relação que eu tenho com os cenotécnicos, assim, confiança total, né? Porque você leva, eu dou a planta para ele e falo assim, ó, tem que montar, tal, acabamento, blá, blá, blá. E tu confia nele para fazer isso, né? Sim, exatamente. Assim, tudo varia muito, assim, né? Depende muito do trabalho que você está fazendo. Eu costumo trabalhar com pessoas que eu conheço já há muito tempo. Então, pessoas que já leem a minha mente e pensam assim, bom, já sei que o João não gosta disso, já sei que o João gosta disso. Porque, assim, são Eu coisas também. ainda mais quando se trabalha com figurino de época, né? Tem umas coisas que você não pode errar, tem umas coisas que você não precisa também se preocupar tanto, porque isso não vai aparecer. Isso é TV, isso é vídeo, vai estar de longe, isso é primeiro plano, isso é segundo plano. Então, tudo varia um pouco, mas em geral, eu trabalho com uma equipe que eu também já trabalho há muito tempo. Mas sempre que chega gente nova, eu também já abraço todo mundo e viramos uma grande família. Eu até me lembro que em Jezabel, no último dia de gravação, antes de a gente partir na nossa última viagem para o Marrocos, que a gente finalizava tudo lá, eu fui dar um beijo nas costureiras, assim, e eu chorava tanto, e elas diziam, meu filho, que foi assim, vocês me salvaram todas as vezes que eu cheguei aqui, Aliás, faltava 3 semanas. as suas costureiras me salvaram muito. Não, aquela equipe, todo mundo salvava todo mundo, né? Tinha uma coisa meio assim, acho que todo mundo salvava todo mundo. Tinha o Rodrigo, maravilhoso, que fazia os tingimentos para todo mundo. Tinha o Edu, o Marcos Ricardo, também Nossa, eram aquele menino era um geniais. mago de tingir. Tinham Nunca, mãos, assim, tem mãos maravilhosas. Então nunca isso, assim, vi. é, Você é muito chegava lá sensacional. com tecido. Ah, será que dá para tingir? Dá. E o cara lá vinha na cor que você tinha pedido. Falei, nossa, o cara era um mago. E não, o Rodrigo é uma das pessoas mais geniais que eu conheço, assim. Eu sempre falo assim, eu posso estar fazendo qualquer coisa na minha vida que ele sempre vai estar comigo, assim, porque ele tem uma sensibilidade impressionante. E aí, às vezes, ele faz muito envelhecimento também, né? E quando a gente trabalha com época, envelhecimento é tão importante quanto a feitura da roupa, né? Porque Uhum. a roupa sem o envelhecimento, ela não tem a vida que a gente precisa. E aí,
A gente criou um código, eu e ele, que é assim, ó, eu quero o número 5. Ele já sabe assim, é o médio de envelhecimento. Aí você fala, Rodrigo, é muito pouquinho, é 2. Eu quero envelhecimento 2. Ele já sabe que é só um suavezinho. Rodrigo, envelhecimento 12. Então ele já sabe que assim, Isso já aqui é passou de 10, quer dizer, farrapado. destrói a roupa. Me dá só um trapo. É super engraçado. Então a gente vai criando essas relações com essas pessoas que a gente trabalha, né? Mas em geral eu amo todo mundo que eu trabalho, assim. Eu gosto de ter equipe, assim. Eu comecei a minha carreira muito individualmente. Acho que por vir do balé eu tinha essa coisa muito individual, assim, essa coisa de minha, eu comigo mesmo, eu com a minha arte, eu fazendo tudo. E quando eu comecei a trabalhar com TV, eu não poderia fazer tudo. Eu teria que ter uma equipe lá com 80 pessoas que cada um tinha que fazer um pouquinho. E esse pouquinho de todo mundo dá um trabalho. E no começo foi muito difícil, né? Demandar, porque... E eu, assim, eu costuro, eu bordo, eu pinto, eu tinjo. Então, assim, eu sei É, fazer tudo. Então, tem horas que eu quero fazer tudo. E aí eu não posso ter falar, não, vai lá e faz. Ó, faz como eu faria, por favor. Então, é uma coisa a de gente, construir. como cabeça de equipe, a gente tem que saber delegar. E isso é Muito, muito é muito difícil importante. É o de mais difícil. aprender. Porque ao mesmo você delega, você tem que ter um pouco de desapego naquilo, né? Total, que pode ser que não venha nada daquilo que você imaginou. E pode ser que venha melhor ou venha pior. Então você tem que saber delegar. Para mim também, quando eu virei cabeça de equipe, também eu não tinha. Para mim também foi difícil, porque eu era assistente, mas eu era aquela assistente que o cenógrafo fazia assim para mim, ó. Vai ter que montar lá não sei o que tal, virava as costas e eu que tinha que me virar. Então, eu que fazia tudo. Então, eu me virava. Assim, eu sempre também. A minha mãe sempre falou para mim que a gente tem que aprender para poder saber mandar. Exatamente. Então, eu sempre aprendi a fazer tudo. Eu sempre prestei atenção no que os pintores de artes fazem, na forrador. Hoje eu sei forrar, sei fazer pintor de arte, sei fazer tudo. Sem chegar pro cara e falar assim, olha, eu quero essa textura tal, não sei o quê, que você vai fazer com material X, Y, Z, tal. Porque se você não souber o que você quer saber fazer, você não vai saber pedir. Sim. E E aí, mesmo... E, desculpa, Aninha, perdão. não, e aí a gente acaba querendo abraçar o mundo e não pode, né? A gente tem que. E a gente está vindo para um processo agora muito de terceirização, né, dos nossos projetos. A gente cada vez menos vai ter essa estrutura que a gente teve até agora para poder produzir, né? Agora cada vez mais é terceirizado, é uma produtora, então cada vez menos a gente vai ter uma equipe fixa que trabalhe sempre juntos e Né? faça uma coisa juntos. A gente cada vez mais agora vai ter que entender assim, olha, esse trabalho a gente se encontra, eu estou fazendo agora um trabalho que é assim, a gente se encontra tal dia para gravar, cada um vai fazendo um canto a sua parte, e aí vai chegar lá um dia um projeto. Então, cada vez menos a gente vai mandar fazer isso fora. Não vai estar ali no nosso ninho chocando, né? É. Então, você tem que explicar bem. Então, a hora que você passa, você tem que explicar. Você tem que falar assim, ó, é assim, assim, assado. Ó, eu preciso que você faça essa textura no tecido para mim. O Edu tá falando aqui que vai largar você, vai falar comigo. Não vai não, Edu. O Edu, olha, o Edu é uma dessas figuras que eu tenho uma curiosidade maravilhosa para contar. Quando eu cheguei em Jezabel, né? Bom, para quem não sabe, eu cheguei em Jezabel assim, nos 45 do segundo. Eu cheguei para os pênaltis, né? Quando eu fui convidado para fazer o projeto. Então, eu não tinha uma assim. Eu tive que pegar a equipe que já estava pronta para poder criar, para poder fazer a novela, que era uma equipe sensacional, mas que eu não conhecia as potencialidades de cada um. E quando me chamaram, eu falei assim, olha, então eu queria levar pelo menos algumas pessoas comigo que, assim, que eu sei que podem resolver coisas que são importantes. Daí eu falei, bom, vou chamar o Edu. Eu e o Edu, a gente estudou juntos, a gente se conhece há décadas, Uhum. né? Eu falei, vou chamar o Edu, porque o Edu ele faz qualquer coisa. O que precisar, o João faz. Aí eu falei assim, vou levar o Marcos Ricardo, que é um chapeleiro sensacional, que eu amo de paixão, que também é um amigo, que assim, se eu falo assim, eu preciso de 5 asas de anjo para amanhã. Ele vai dar um jeito de amanhã ter 5 asas de anjo. Eu cheguei eu fiz grande parte da prova de figurino de Jezabel, por exemplo. Eu fiz sempre as roupas, porque as roupas não estavam prontas ainda.
E aí eu tinha uma pilha de tecidos, caixas de alfinetes e uma caixa de joias. E eu falei pro Marcos Ricardo assim, Marcos Ricardo, quando eu te olhar, você pega o que eu tô olhando. E aí a gente pegava o tecido e eu falava pra Lid, você vai tirar essa foto sem se mexer, porque eu vou te alfinetar inteira. Aí eu fazia tudo na mulagem, fotografava para depois produzir o vestido pronto. E aí botei uma roupinha assim de base nela e fui alfinetando na roupa. Aí botava as joias em cima e ia fotografar. E tudo ia passando, todo mundo adorando tudo. E eu pensando, gente, não é roupa, isso é um pedaço isso é quase uma toga grega. Mas enfim, foi super divertido fazer isso. Então, aí tinha o Rodrigo, que é o mago do tingimento. O Edu, por exemplo, quando a gente voltou à primeira viagem do Marrocos, as armaduras que nós tínhamos aqui não batiam com as armaduras que a gente tinha lá de figuração. Né? O desenho foi bom, mas a realização não foi. E eu voltei assim desesperado. Gente, como é que eu vou reproduzir? Como é que eu vou gravar cena de palácio com esses soldados com armadura totalmente diferente? Isso vai dar erro de conte. Aí eu voltei desesperado, pedi pro Hassan, que é o nosso figurinista lá no Marrocos, falei, Hassan, me empresta umas 10 armaduras para eu levar para o Brasil e na segunda viagem eu trago e te devolvo. E ele, não, pode levar, depois você traz quando você voltar, não tem problema. Botei 10 armaduras numa mala e trouxe. Quando chegou aqui, eu tive que gravar guerra, você lembra disso? Coisas que iam ser gravadas lá, a gente ia ter que gravar aqui. E assim, eu vou precisar de 40, onde é que eu vou conseguir mais 30? Vou ter que trazer isso para Marrocos. Aí eu cheguei pro Edu e falei assim, Edu, pega a EVA e a gente vai começar a fazer armadura. E ele olhou para mim assim, o quê? Eu falei, e amanhã eu preciso de 20 armaduras prontas. A gente modelou no EVA e foi colando cor e botava sotache. Eu sei que ficou idêntica a armadura deles. E a gente falou assim, olha, depois dessa a gente nunca mais precisa sofrer com nada na vida. Nada. Então, por isso que ele não vai me abandonar, não. Ele vai ficar comigo. Lá a gente teve que se combinar muito também, porque a gente tinha os povos muito diferenciado assim. Tinha os hebreus, aí a gente tinha o povo da Jezabel, os fenícios, e aí uma característica que a gente teve que combinar bastante foi as cores, porque uma base que os fenícios tinham, que era o roxo, o lilás, não sei o que, era a característica deles, que a gente queria usar no cenário e você estava usando na roupa. Então a gente teve que se ajustar para não chapar nada. Para não bater. Junto com o Fuji, para a gente poder. Maravilhoso Fuji, que nos salvou, né? Que foi assim, fundamental nesse projeto. Salvou muitas coisas. Nossa, eu cheguei, tinha que fazer um castelo novo com fundo do mesmo castelo. Eu falei, cara, ferrou. Aí eu tinha um monte de tecido. Aí eu falei, já sei, vou fazer uma tenda dentro de um quarto, com arquitetura, não sei o quê. Aí eu falei, mas eu tenho que falar com o Fuji, porque eu não posso fazer uma tenda dentro do estúdio. Vai acabar com a luz dele, né? Aí fui lá, Fuji, um monte de mostra de tecido. Fuji, qual é a cor, qual é a coisa que eu posso usar, o tecido, transparência. Aí a gente combinou, ficou lindo. Ele amou iluminar, porque ficou um cenário super diferente. Mas a gente tem que combinar. Eu já sabia as cores que você ia usar para ela, para poder não chapar. Outra coisa que também eu acho que a gente tem que ter muita relação é o seguinte, às vezes, isso já aconteceu numa novela comigo, que quando o personagem entrou na casa, ele não morava naquela casa. Eu cheguei e falei assim, ele não mora aqui. Porque eu fiz uma casa super moderna e entrou um cara tradicional, assim, sabe? Tipo assim. Aí eu olhei e falei, caraca, o cara não mora ele nessa contratou casa. o decorador errado, né? Como é que a gente vai fazer? Porque a gente leu o briefing do personagem, eu tive uma interpretação, ela teve outra. Quando a gente juntou os dois, foi um horror. Então, de mudar, de adequar, porque o personagem
chegou, falei, o cara não mora aqui de jeito nenhum. Tipo, não casa, né? Não, não tem jeito. Ele veio Tami, para a casa do beijo. vizinho. Exatamente. Mas você sabe que isso é muito engraçado. Em Jezabel, para mim, isso foi uma coisa muito louca para mim, assim, porque eu tinha muito problema com cores, né? Porque a VEC queria uma coisa bastante colorida, cheia de cor, cheio de vida. E eu pensando assim, gente, com essa Eu também. quantidade. Eu com essa quantidade de personagens que eu tenho, fazer tudo em 3 semanas, porque depois da terceira semana a gente tinha uma semana de prova de figurino, botava tudo na mala e ia para o Marrocos. Quer dizer, eu assumi porque eu realmente era muito louco, eu acho. Acho que eu queria muito realmente tirar o cabeçote. E aí, a primeira coisa que eu pensei, assim, foi assim, eu preciso fechar blocos de cores. Porque daí isso já facilita a minha vida. Então eu botei tudo que era muito colorido para os fenícios, né? Então eles usavam vermelhos, verdes, roxo, azul, todas as cores mais chamativas tinham que ser deles. Aí os hebreus sempre com cores bem mais mortas, assim, aquelas cores mais terrosas e bem mais secas, assim, né? Meio mais desgastadas. E aí a gente tinha muitos sacerdotes, né? E aí eu propus uma coisa que eu nem sabia se eles iam querer, assim, eu falei assim, mas só isso pode me salvar. Que era fazer todos os sacerdotes de preto. Né? Então, todos os sacerdotes eram pretos. Então, a gente tinha sempre um bloco preto que andava assim pela cidade. E eu propus, eles adoraram a ideia que era, sabe, como se a gente, como esses sacerdotes são meio pagãos, né? Como fazer com que eles sejam importantes na história, porque, né, na história de Elias eles são extremamente importantes, tem cenas extremamente importantes. E como não fazer isso casar com tão pouco tempo, né? Falei, bom, vamos fechar bloco de cor. Que daí É, ninguém briga com ninguém. Então, você entendia aquela nuvem preta quando passava, que eram sacerdotes. Se estava colorido demais, era fenício. Se não tinha cor, era hebreu. Foi uma coisa que salvou, que acho que isso, assim, quando junta com a cenografia também, é uma coisa que é visível, assim, né? Porque a gente tinha aquela coramba, aquela cor bem baixa do Marrocos, né? é. Que a gente tem. A paleta de cor que a gente tem que sempre ajustar. Não, não tem jeito. Como você faz muito figurino de época, material, porque material para a gente fazer isso, É a parte mais difícil do nosso projeto. arrumar as coisas para a gente poder reproduzir uma coisa que não existe mais, né? É muito difícil. Muito difícil. Quer dizer, assim, é meio dicotômico, assim. É muito fácil em alguns momentos, e em alguns momentos extremamente difíceis. Porque, assim, depende muito do projeto que você quer fazer. Assim, quando a gente vem num processo de reprodução histórica exata, como a gente tem várias novelas, a Globo costuma fazer muito mais isso, né? As novelas são É, muito mais dignas, em época e tal. Lá na Record a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente pode transitar. A própria Jezabel tinha muita licença poética, né? Que foi até um pedido do diretor. Ele queria que tivesse um tom um pouquinho uhum. mais moderno, então ele não queria uma coisa tão tradicional, assim, né? Quando a gente conversou, na nossa conversa 3 semanas antes da prova. Então, eu tinha muito menos exigência, né? Assim, de pensar assim, ai, eu preciso que o tecido seja exatamente um algodão puro. Não, assim, eu me desprendi disso. Jorge Só, Só maravilhoso! entrou aí. Então, assim, mas normalmente, tipo assim, quando se trabalha com. Depende muito de figurinista também, para figurinista. Eu acho assim, tem coisas que hoje em dia você consegue imitar com pintura de arte. Quando você tem um bom pintor de arte, eu acho que no nosso caso é o Rodrigo, já salva meio projeto, assim, porque mesmo que você não tenha aquela textura exata, você pode dar isso com pintura, com uma lixa, você pode trabalhar o tecido e ele ganhar aquela textura. Porque realmente a gente não tem mais a gama de tecidos que a gente tinha antigamente, né? Hoje em Não, dia os tecidos são muito diferentes, cada vez mais sintéticos. estéticos. Então, assim, algodão é a coisa mais difícil da vida, assim, você encontrar um algodão que tem um caimento legal. Então, muitas vezes a gente tem que comprar um algodão cru e tinge, depois lixa o algodão para ele poder perder um pouco da, da, da né, daquela viscosidade que ele tem mais dura, porque o próprio linho hoje em dia
já não é mais o que era antigamente. O linho hoje em dia ele tem tanto poliéster que é muito difícil conseguir você ter assim aquele conceito idêntico. Então, às vezes, eu consigo fazer mais com algodão lixando do que com o próprio linho. Eu tinha uma fábrica aqui em Jacarepaguá de linho que era minha salvadora. Eu ia para lá comprar um monte. Aí a fábrica Me fechou, eu lembro quase dessa. cortei meus pulsos, porque eu falei assim, Me lembro bem. caramba, como é que eu vou fazer agora? Não tem mais linho, eu não tenho como É. fazer cortina, não tem como fazer nada, Não, porque a o linho fábrica puro fechou. está cada vez mais caro, né? E está O cada vez linho mais puro, caro. o linho puro ele estoura qualquer verba. É impossível. Aí eu descobri uma fábrica em Petrópolis de tecido, uma fábrica pequena. Aí fui lá, aí ele já tinha os tecidos. Eu falei, olha só, é o seguinte, o seu tecido tem uma trama muito fechada para mim, eu preciso de uma trama mais aberta. Aí falou assim, não, mas o tecido fica desestruturado. Eu falei, mas para mim não tem o menor problema se ele for Exatamente isso que eu quero. desestruturado. Quanto mais desestruturado, para mim, melhor. Aí eu fui para zona da onde eles. Eu sentei no computador com o cara que faz o programa do tecido. Aí falei para ele que eu queria as cores e tal. Aí ele fez o programa. A gente foi para o campo, para onde estava o maquinário. Eu fiquei do lado do operador e falando assim: não, abre mais, abre mais. E o cara olhava para mim e falava assim: mas não vai estruturar. Eu falei: não tem problema. Exatamente isso que eu quero. É assim que eu quero. Pode abrir a trama, pode. Aí ele fez para mim um mostruário de assim uns 6 padronagens, né, de vários tipos de trama. E aí eu ligava para ele e falava assim, olha, eu tinha a cartela dele de cores, aí eu ligava para ele e falava assim, olha, eu quero, porque eu, diferente de você, eu não compro 3, 4 metros de um tecido, eu compro Mas eu também 20, não compro, viu? 50 metros. Mas a gente também. E Esse aí, tipo de tecido é sempre de rolo, dá 4, 5 rolos. aí eu falava para ele assim, olha, quero 3 rolos de 30 metros desse tecido aqui, tal. Eu falava o número, a cor. Cara, foi uma salvação. Até hoje eu acho que ainda usam ele lá. Mas você sabe que eu agora em Jezabel achei também em Americana. Eu fui lá nela. Então, aquele lugar maravilhoso que é uma família que tem muitos teares. E eles, não, a gente produz o que você quiser. Se você quiser linho, a gente produz linho. E eu assim, meu coração. E aí também, eu peguei todo o mostruário de todos os tecidos dele com número. Deles eram quase tudo de algodão, então só vinha na cor crua, a gente tinha que tingir depois, mas daí eu ligava assim, olha, eu preciso do o número 5, me manda um rolo de 50 metros. Porque parece que não, mas figurino também a gente consome, assim, tecido, que é uma coisa absurda. E aí a gente mandava produzir com trama diferente, eles quase enlouqueciam. Acho que isso é uma coisa legal, Aninha. Às vezes a gente vai para alguns fornecedores e pede umas coisas que eles devem pensar assim, o que será que essa gente faz com isso? Eu tive que explicar. Nessa fábrica lá, ela tinha uns rolos lá que tinha dado defeito, que estava com os rasgados, esgarçado. Aí eu falei assim, eu quero esse aqui. Ela, não, mas esse tá com defeito. Não, mas é assim mesmo que eu quero. É assim que eu quero. Esgarçado, Tá todo aberto, porque eu preciso, vai passar luz, vai não sei o quê. Aí eles ficam olhando assim, e falam assim, nossa. Eu lembro muito uma novela que eu fiz, uma das primeiras novelas que eu fiz na Manchete, Extinta TV Manchete. Olha como eu sou de época. Meu Deus. Nem existe, mas tem gente que não sabe nem o que é isso. A gente fez, era Ana Raiz é Trovão. Então tinham vários caminhões. E eu estava fazendo, o Gil, que era o cenógrafo, e era assistente dele, e a gente ia produzir um mambembe. Então era todo de madeira, de lambri, não sei o quê. E a gente fez numa fábrica lá em São Paulo. Fecharam com uma fábrica em São Paulo, os caminhões foram todos para lá. Oi, Tisa! E aí, tô falando de Ana Raio. E aí a Tisa fez Ana Raio também. Aí a gente foi
e foi fazer os caminhões. Aí os caras, mas um brinco, caminhão, e a gente chegar para eles, não, olha só, você não precisa fazer esse acabamento assim, tão esmerado, porque a gente vai ter que envelhecer, vai ter que lixar. Não, mas a senhora, eu não sei fazer nada mal feito. Não, mas não é mal feito. Tá muito bem feito para mim. A gente precisa ser um caminhão velho, que já está rodando há muito tempo na estrada e tal. Não adiantou, cara. A gente teve um maior trabalhão para envelhecer, tirar aquela. Porque eles pintaram com tinta automotiva. A gente teve um maior trabalhão para envelhecer, porque os caras não entenderam que a gente não queria aquilo. Não. E ficava pau da vida porque a gente estava pedindo para eles. Achavam que a gente estava querendo que eles fizessem mal feito o trabalho, para depois reclamar, sei lá o que passava na cabeça. Mas eu acho que hoje em dia, assim, uma das coisas que é bem interessante é que assim, a quantidade de produções de época aumentou muito, né? Muito, tanto de séries quanto novelas, filmes. E acho que isso também está abrindo um pouco mais o olhar das pessoas em relação a isso, porque às vezes eu vou comprar algumas coisas e é isso, adoro comprar coisa velha. Eu sempre chego numa loja, assim, nessas lojas que eu tenho mais amizade e tal, que é uma das coisas que a gente fica amigo, é de dono de loja, né? Porque a gente vive lá. É assim, você não tem nada estragado aí, não? Um tecido já furado, sujo, não sei o quê. Vamos lá no estoque. Eu soube no estoque, eu sempre gosto daquilo que tá mais jogado, mais destruído, que assim, é menos trabalho para mim depois de ter que envelhecer tudo isso. E aí eles falam, é porque tem que parecer velho, né? Eu tô vendo um filme que as coisas são tudo assim meio velhas. Eu falei, exatamente isso, a lógica é essa. Acho que tá apurando um pouco mais o olhar. Mas as pessoas acham estranho ainda, né? Porque eu acho estranho. E tem coisas que, por exemplo, para você, assim, chapéu é uma coisa que você tem que ter alguém especialista em chapéu, porque não existe mais chapéu para comprar. Não tem mais chapelaria, não tem. Não A gente tem. tem pouquíssima coisa. Nem acervo, mas... Eu vi, agora acabei de ver aquela série da costureira. Sim, tempo entre costuras. Entre costuras. O figurino é belíssimo. Uns chapéus que a mulher aparecia com cada chapéu. Eu falei, que é uma coisa que já caiu em desuso, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma ópera, que era um Falstaff, aqui no Municipal de São Paulo. E o figurinista criou, ele fazia... a ópera se passa na Inglaterra do século, acho que 18, 17, não me recordo agora. E ele trouxe para uma questão bem mais atual, que um dos casais da ópera estavam vestidos como a Lady Di e o Príncipe Charles. Tinha uma coisa meio street punk, meio Vivienne Westwood. E aí o coro feminino, todo vestido de rainhas da Inglaterra. Eram como se fosse a rainha da Inglaterra em várias cores, assim, em tons quentes. Então todas tinham aquele taierzinho típico da Rainha Elizabeth e começou a sair para produzir chapéu. O figurinista começou a entrar em desespero. Porque ele falou assim, mas não tem chapelaria aqui no Brasil. Mas como ele fatiamo? E eu falei assim, esse homem vai me matar, mas não tem. Aí eu falei assim, vamos fazer então essa chapelaria? E ele, você acha que a gente consegue? Eu falei, olha, eu sou assim, vai entrar, você pode ficar tranquilo que um dia vai ter. Menina, eu sei que eu comprei EVA, eu comprei um monte de coisa, plumas, aí montei uma chapelaria inteira para um coro inteiro. Tinha eu e mais um aderecista montando toda a chapelaria da rainha. Porque não encontra nada nem parecido aqui. Nem parecido. Tempo de ligar pro Philip Tracy, né, lá na Inglaterra, importar uns. Tem coisas que não dá. Então você tem que... Eles têm coisas lá que a gente não tem aqui. Muitas. Então eles provavelmente chegavam aqui e achavam que ia ter chapéu, tecido tal, não sei o quê. Não tem nada. Aqui não tem nada, porque é um país novo, não tem essa cultura de... quatrocentona, né? Essa cultura secular, assim, que eles têm. Mas isso é muito legal, assim, pensar hoje em dia também para os conceitos modernos, né? Eu fiz o ano retrasado um episódio de Black Mirror para Netflix que foi gravado aqui em São Paulo. E era um episódio super moderno. É o primeiro episódio da 5ª temporada, o Stricken Vipers. E é super moderno, e num dado momento a coisa vai para um joguinho de videogame, uma coisa extremamente moderna. E a figurinista era inglesa, né? Porque a produção do Black Mirror é toda inglesa.
E aí, quando ela chegou, ela trouxe caixas e caixas e caixas de coisas. E aí, eu vi uns materiais de envelhecimento que eu nem imaginava que existia na vida. Ah, spray de sujeira de não sei o quê, spray de sujeira de terra, spray de sujeira de graxa, spray de sujeira de pó. Era uma coisa, assim, gente, aqui no Brasil a gente nem sonha que isso existe. Nem sonha. Nem sonha. E ela Aqui, tinha caixas aqui disso, só tem caixas de material. Biochene Aqui a gente usa pó xadrez, a gente 3, usa pó de café, a gente nesse sentido, mate. então, é que nós somos muito, muito criativos. Eu acho Por que o isso que nós brasileiro somos criativos, porque a gente não é, tem a gente não tem não estrutura. tem, então a gente tem que criar para É, poder fazer. Eu lembro sim. que eu estava numa externa e aí eu precisava envelhecer, um negócio envelhecido. Eu cheguei, eu fui na cozinha do catering e falei assim: me dá todo o café que você. Aí ela falou assim: eu preciso envelhecer, eu preciso de café, por favor. E é sempre Café, na hora, chá. né? É na hora. O que você tiver aí para envelhecer, porque eu preciso envelhecer agora. Aí é assim, a gente tem, porque a gente É, não tem esse material. Imagina. não. Mas eu acho que caminhamos para esse processo, né? Eu acho que hoje em dia, com a internet, essa globalização toda, a gente vê muito também como são esses processos de trabalho, né? Hoje em dia tem esses making-offs, que é uma coisa que antigamente, no máximo, tinha em livro, né? Hoje em dia você vai ver uma série Vikings, por exemplo, que é maravilhosa, você tem lá um making-off de como as roupas são feitas, É. como eles trabalham o couro. Então, acho que a gente está se abrindo mais para esse mercado também. E a quantidade de produções, que também cada vez maior, leva a gente a esse nível. E é tão mais fácil, né? Assim, você ter ali um spray, porque eu me lembro que a gente assim, tinha que correr no set, mas era no máximo correr até a caixa, pegar o spray e fazer assim no ator. Psh, pronto. Ok. E já podia gravar a próxima cena, sabe? A gente não. É uma coisa muito Pega engraçada. a terrinha e faz assim. Quantos e quantos atores, amigos meus, desculpem que vão ver essa live um dia e vão falar assim, desgraçado, eu já mandei essa deita no chão, por favor. Aí a pessoa deita no chão, eu cubro ela de terra, falo, agora rola. Tá, levanta e vai lá gravar. É assim. Quantas e quantas vezes? No Marrocos, agora, em Jezabel, era muito, porque eles estavam no meio de uma guerra. Assim, para mim, uma coisa que ficou muito forte foi quando a gente gravou Jesus. Foi a primeira vez que eu fui até Uhum. o Marrocos gravar. Eu já tinha ido antes produzir material e tal, Aham. mas eu fui gravar primeiro em Jesus. E aí eu levei os figurinos já envelhecidos, né? Já gradativo, primeiro figurino, segundo figurino, terceiro figurino, quarto figurino, já no nível, porque já era a roupa da crucificação, então Aham. já tinha todo um esquema pronto, né? Quando chegou lá, ele tinha que ter uma cena que ele estava numa tempestade de areia, e o diretor falou, não, eu quero mais pó. E eu falei, mas eu não tenho pó aqui. Ele falou assim, bom, eu tô no meio do deserto. Eu falei, e o Dudu, que é aquela coisa apaixonante da vida de qualquer pessoa do mundo ama trabalhar com aquele menino. Eu falei assim, Dudu, eu preciso te sujar, tá? Porque ele quer mais pó, só que eu não tenho pó químico aqui. A gente tá no meio desse terrão todo aqui. Você deixa eu passar terra em você? Ele, Joãozinho, faz o que você quiser. Eu falei, então deita no chão, por favor. Eu jogava um montinho de terra nele. E eu falei assim, olha, a gente vai precisar envelhecer a cara. E ele, tudo bem. E congelou. Aí acabava o set, eu falava Voltou. assim, Dudu, desculpa fazer tudo isso com você. Falei, mas de jeito nenhum, foi maravilhoso, me deu muito mais vivacidade, eu entendi muito mais o processo. Eu falei assim, olha que maravilha. Então a gente tem essas coisas que eu acho que ajudam muito. Assim, acho que ser brasileiro nessas horas ajuda muito. A gente tem esse. Trabalhando com esses Porque eles ingleses, falam agora que eles nós jamais só. teriam isso. Não, é o Jamais. meu, porque eu acho que eles não têm nem essa. Que a gente tem, né? É, a gente é muito espontâneo, eles não têm essa espontaneidade que a gente tem. Gente, bom, Então, a gente trabalha no Marrocos, né? Tão bem com aquela equipe, né? Todo mundo pergunta como é trabalhar com aquela equipe, porque o pessoal é muçulmano e não sei o quê. Eu falei, gente, eu só não saio para beber com eles, que de resto é a minha segunda família no Marrocos. é A gente porque sai eles muito não bem, bebem, então a gente não tem porque eles como não sair bebem. para beber. Então, se eles bebessem, a gente saía para beber, entendeu? E a gente cria essa relação muito próxima, né? A gente sabe o joguinho de cintura ali. É.
como é que se diz? Todo mundo que faz. Eu me surpreendi muito com eles lá, porque eu nunca tinha ido, nunca tinha tido contato nenhum com o pessoal. E eu me surpreendi muito, porque eles são muito amáveis, eles são Muito. hospitaleiros, Parceiros. parceiros. Não tem aquele negócio que a gente acha que. Porque a gente tem uma ideia de muçulmano que é o que a mídia sempre vendeu pra gente, né? Que é uma coisa Terrorista, não sei o fechada, quê, barará. introspectiva, E aquela coisa. E não é assim, né? de Eles jeito são nenhum. super amáveis. Eu, assim, eu, eu lidei não só com as pessoas que já estão acostumadas, mas eu lidei com os pintores, com o marceneiro e tudo, que era uma mímica só, porque eles falavam berber. Coloca aqui para mim, por favor. Era assim. Aí pinta isso aqui, pinta. Aí daqui a pouco eu vejo ele vir com um copinho, botando um monte de terra dentro do copinho. A água misturou, saiu a tinta. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho essa terra lá. Preciso de quilos dessa terra para Eu levar, por preciso favor. levar. Misturou, fazia o reboco, pintava tudo com a terra do chão, fazia tinta. Eu falei, Exatamente. eu preciso levar isso para lá, entendeu? Eu E acho eu, que eles. e eu acho, Aninha, que nisso eles são muito próximos da gente. Assim. A É, estrutura é um tanto quanto precária lá, né? A gente perceber como eles produzem as coisas, a gente nunca mais vai poder reclamar de nada na vida. Porque a forma com que eles produzem é muito mais arcaica do que a nossa. é. E eles produzem coisas fenomenais, que você fica assim, meu Deus, é Eles têm incrível. uma coisa assim que, pelo menos na minha parte, foi bem diferente, que é o seguinte, como eles não têm a chuva, não têm a umidade que a gente tem aqui, eles usam materiais que para a gente é impossível usar. Impossível. Impossível. E lá usa e dura séculos, né? Séculos, porque assim, eles têm coisas Séculos. lá assim, de filmes de 40 anos. Uma É, coisa e que está em impressionante. perfeito estado. Quer dizer, a falta. Outra coisa que eu fiquei impressionada lá também é assim, porque aqui, quando a gente faz cidade cenográfica que usa comida, no máximo 2 dias, porque tudo apodrece. Lá ficava uma semana, porque não tem umidade, então Nada, as coisas vão secando. Então não sim. apodrece, só Desidrata. seca, desidrata. Eu fiquei impressionada que ficava lá as coisas uma semana gravando e tudo. Eu falei, Ok. nossa, ok. É, mas Ah, eu acho que uma coisa também legal deles, Aninha, é que assim, existe uma miscigenação cultural interessante, né? Eles é. trabalham com gente do mundo inteiro. Então eu acho que cada um que vai deixa uma. Eles aprendem uma coisinha, aí vem outro, eles aprendem outra coisinha. Porque assim, eu já trabalhei com americanos, por exemplo, fazendo figurino para produções americanas. Eles têm um jeito de trabalhar que lá eles trabalham muito, assim, que é a forma de planificar tudo, de grades, Uhum. pelo menos no departamento de figurino. Né? A parte burocrática da coisa é uma coisa bem americanizada, assim. E aí a produção já é uma coisa extremamente diferente, assim, porque eles têm uma forma de costura diferente. Então, acho que eles pegam um pouquinho de cada um, assim, e levam para a vida deles, assim, para compor aquilo. Acho que isso também é muito rico, né? É, Que os caras já é. trabalham com todo mundo, com todos os grandes figurinistas do mundo, os grandes diretores do mundo. Então, acho que isso também ajuda muito a compor essa forma de trabalhar que é tão diferente, né, da nossa. É tão E, próxima e tão é, e diferente ao mesmo tem, e tempo. tem uma experiência que passa para assim, o Samiri, que era o braço direito era o Aziz e o esquerdo era o Samiri, né, lá. E E o meu era o Hassan. o seu era o Hassan. E aí, poxa, o cara trabalhou com a mulher que já ganhou 2 Oscars. Eu vou discutir com ele? Mas De jeito o senhor nenhum. tem toda a razão. Não Pô, os posso caras já discutir com trabalham. o cara. Não posso competir experiência com ele. Não dá. É, porque assim, você pega esses macetezinhos, né? É, De cada um, ai, tal figurinista trabalha de tal jeito, pinta assim, vamos pintar assim que funciona. E tem as diferenças, né? Lá a gente grava muito pouco estúdio, lá a gente grava muito externa. externa é. Eles, mais do que ninguém, entendem que cor funciona na luz deles.
eles têm até assim uma programação de horas, uma coisa interessante, ó, até tal horas, tais cores funcionam melhor pra gente em figurino. Se a gente vai gravar mais final do dia, tais cores funcionam melhor com o sol do período da tarde. Eles têm uma composição de horário, que é uma coisa impressionante. Você fica assim, meu Deus, a gente é É, tão arcaico, né, nesse sentido. sentido. Porque aqui tem, lá eles fazem filme com o mundo, né? O mundo, todo, o mundo inteiro. Eu É. já, eu já cheguei antes de produção canadense, e aí eu estava saindo, vinha uma produção de Hollywood, aí depois vinha uns franceses, aí tinha italiano gravando, tinha espanhol. É impressionante como tem gente do mundo inteiro que vai gravar lá. Que realmente é uma coisa fascinante, né? É lindo. É um É, eu falo perrengue, para mas é lindo. eu falei para todo mundo que lá eles foram muito inteligentes, eles criaram uma Hollywood de época lá, Sim. né? Que funciona muito, né? Eu vi Que um funciona. filme, eu vi um filme esses dias que chama The Old Guard, do Netflix, que é gravado lá. Daí eu até pensei, falei, ai, conheço esse lugar, eu já gravei aí. Tipo, tem umas coisas muito interessantes, assim, né? Que a gente vai vendo, vai reconhecendo. É. João, faltam 3 minutos, a gente tem que se despedir, porque senão vão Ai, que cortar a gente assim, ó, triste. tum. Eles adoram cortar a gente. Ah, Então eu mas eu queria amei o super papo. agradecer você aceito o convite, foi muito bom, adorei o Prazer. papo. Eu Muito também. obrigada para todo mundo que veio, que apareceu aqui, que deu beijinhos, coraçõezinhos. É, não dá para a gente ler tudo. É, gente, Por... às vezes a gente até quer responder. Obrigado pelas É, mensagens de carinho de todo mundo. Eu amo todos vocês. E é que, às vezes a gente não consegue, né, responder que você olha, tá no meio de uma semana que fala. vem é produção com a Rita. Ela está Uhul, me Rita ouvindo. Rico! Rita Rico, Você eu vai vou falar ficar com o aqui te mandando Edgar que ele vai mensagem. te liberar terça-feira. E muito obrigada, Aninha, pelo convite. Amei, foi super especial, Ah, foi muito adorei bacana o papo. Adorei, foi falar um super bom, foi pouquinho. super rico, acho que para todo mundo. É, não, eu acho que a gente Beijo, pode. Coca. Beijo, Coquinha! Eu acho que Beijo, essas Claudinha. Beijo, Claudinha! Eu acho que essas iniciativas são muito legais. Acho que a pandemia trouxe isso de legal pra gente, né? A gente compartilhar um pouco mais. É. Porque a gente não pode estar junto fisicamente, a gente pelo menos está junto virtualmente, Virtualmente. Mas não matando vejo a a hora de a saudade gente. de todos. Mas não vejo a hora de a gente estar junto de novo num próximo perrengue, que não Eu sei também. quando, mas a gente vai. A gente vai, se Deus quiser, estar junto logo, logo em algum perrengue, chorando, no meio do deserto, Mas mas vamos estar amando, ao mesmo felizes. tempo tá no ferro, mas tá amando. Marquinho Benetti, Obrigado, beijo. Carmen. Beijo, gente. Daqui a pouco cortam a gente assim. Beijo, Beijo, Aninha. Tchau, pessoal. beijo. Obrigado a todo mundo. Abraço.